Que tal você parar um instantinho do seu dia para ouvir a voz de Deus? Todos nós temos problemas nas diversas áreas da nossa vida, com a nossa família, com amigos, com trabalho. Enfim, que tal você parar um pouquinho e tentar entender os sonhos, os planos de Deus para a sua vida? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 18, a partir do verso 18 até o verso 28. A gente tem estudado o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 18 e nós vamos meditar agora nos versículos 18 até o verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo e depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, e pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. E então, embarcando, partiu de Éfeso. E ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. E depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, eloquente e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. E querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Como é que funciona a nossa vida quando a gente está conectado no Espírito Santo de Deus? Como é que funcionam as nossas decisões quando a gente está conectado com o Senhor? E Jesus é o Senhor da nossa vida. E eu queria nesse encontro nosso destacar algumas práticas de vida de quem vive debaixo da graça e que ouve a voz do Espírito. A primeira lição prática da vida no Espírito é que desde quando nos colocamos nas mãos do nosso Senhor, a geografia da nossa vida não nos pertence mais. É Deus que vai determinar na nossa vida agora onde é o nosso lugar na terra, porque ali será o nosso lugar no reino de Deus. Uma segunda lição de vida prática aqui no Espírito vai aparecer nos versículos 24 a 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E logo começou a falar corajosamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. A segunda lição que esse texto nos apresenta é a do valor do discipulado. E entra em cena agora na Bíblia
um dos grandes líderes cristãos do primeiro século, chamado Apolo. Ele vai aparecer em Atos, vai aparecer lá no texto de Coríntios e assim por diante. E nesse momento, ele era apenas um líder em treinamento. Ele tinha recebido lá em Alexandria, a sua cidade, informações a respeito de João Batista e da sua pregação, e sobre a necessidade do arrependimento nas nossas vidas. E ele sabia também que Jesus era o Messias prometido, mas não sabia ainda sobre o poder da morte, o poder do sangue de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus, nem da promessa do Espírito Santo que seria derramada sobre toda a carne, e nem sobre o poder de Deus atuando em nós através do nome poderoso de Jesus. Ele podia entender muitas das profecias do Antigo Testamento, porque ele era um estudioso do Velho Testamento, e à luz das pregações de João Batista, ele começava a falar a respeito do Messias. No entanto, ele não conhecia toda a verdade, e a sua pregação por isso era incompleta, mas não lhe faltava paixão pelo Messias. E outra vez, Áquila e Priscila, por estarem no lugar da vontade de Deus, puderam ser úteis para o reino de Deus. E aí eles ouviram Apolo falando lá na sinagoga. Um olhou para o outro e disse: oh, aleluia, Deus é bom, olha que Deus tremendo. Paulo foi embora, a gente estava discutindo como é que a gente vai pregar, porque o nosso dom é dom de ensino, nós não somos pregadores. O que a gente vai fazer? E Deus está mandando esse homem para a gente trabalhar com ele. Aí Priscila olhou para o marido Áquila e disse assim: convida ele para jantar lá em casa, está combinado. Termina a reunião da sinagoga, eles dizem: Apolo, meu irmão, você não quer jantar na nossa casa? E Apolo diz: claro, com prazer. E aí eles chegam em casa e começam a ensinar a Bíblia, e ensinam a respeito de Jesus, aquilo que ele não sabia, que eles tinham aprendido lá em Roma, que tinham se fortalecido com Paulo naqueles 1 ano e meio na casa deles, ali convivendo com aquele homem. E aí eles começam a mentorear, a discipular Apolo. Que coisa tremenda é essa dinâmica de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos de mentores. Eu preciso ser mentoreado, você precisa ser mentoreado. Nós precisamos desse contato pessoal para crescer espiritualmente. Nós precisamos de homens e mulheres que invistam nas nossas vidas, que vendo a nossa paixão, assumam a missão de nos ajudar a crescer no conhecimento e no poder de Deus. E foi isso que Áquila e Priscila fizeram. Eu não tenho dúvida que uma das razões porque Áquila e Priscila mudou para a cidade de Éfeso é porque Apolo precisava ser discipulado e Deus tinha um plano na vida de Apolo. E sabe, nessa estrutura toda eu começo a entender por que Deus está trabalhando essa geografia, porque Ele tem planos com pessoas e Ele quer investir e abençoar pessoas. Que coisa tremenda! E Ele está dizendo: eu quero mexer na tua vida para ser um mentor, para abençoar a vida de alguém. Mas você vai dizer, talvez como Áquila e Priscila estavam dizendo: mas eu não sou que nem Paulo. Não, graças a Deus que você não é que nem Paulo. Você é você, e do jeito que você é, Deus quer usar a tua vida, porque você é o que é para o quê? Para a glória de Deus. A menos que você não queira ser para a glória de Deus. Eu não estou falando da Índia, não estou falando do Japão, eu não estou falando do outro lado do mundo, eu estou falando daqui. Como nós precisamos, nós, povo de Deus, nós, reino de Deus, como nós precisamos de casas
que se abram para ministrar a vida na vida das pessoas. E eu fico pensando que coisa tremenda é o privilégio que Deus nos dá de forjar um Paulo, um Apolo dentro da nossa casa. Você já parou para pensar nisso? Agora, a coisa mais tremenda nesse pensamento é quando eu imagino que talvez eu possa ser responsável pelo inimigo arrebatar a semente do coração de alguém, simplesmente porque nós não nos dispomos a ministrar nas suas vidas no momento certo. A parábola que Jesus contou, ele diz que a semente cai, e se ela ficar ali, o inimigo vem, ó, e arrebata. Sabe o que eu queria desafiar você? Primeiro, abra o seu coração para ser o que você é para a glória de Deus. Depois, abra a sua casa e invista a sua vida na vida de outras pessoas. Tua casa vai ficar cheia, porque, meus queridos, o prêmio no reino de Deus por um bom trabalho é mais trabalho. E se a tua casa estiver cheia, é porque você está fazendo um bom trabalho. Agora, se for o trabalho mais ou menos, vai ficar vazia. Ou se for de má vontade, vai ser vazia. Por quê? Porque você não, né? Porque quando você pega os seus talentos e investe no reino, Deus derrama graça. E quando Deus derrama graça, vem milagre. E as coisas do Espírito são graça e milagre o tempo todo. E a gente tem que entender isso. Todos nós podemos ministrar na vida de alguém. Sabe por quê? Porque sempre vai haver alguém mais necessitado do que você, menos experiente do que você nos caminhos do Senhor. Alguém para quem você pode ser uma bênção. Agora, eu quero dizer para você uma coisa. Você e eu vamos ter que prestar contas ao Pai dessas vidas. E quando eu penso nisto, eu não consigo desviar a minha mente da conversa de Deus com Caim. Lembra lá em Gênesis, Caim que matou o irmão dele, Abel? Olha a conversa de Deus com ele. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E olha a resposta de Caim. Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Eu tenho uma triste notícia para você, ou uma abençoada notícia. Você é responsável pelo seu irmão. Eu tenho que confessar um pecado. Eu sou o filho mais velho na minha casa. E aí a gente saía, os 4 irmãos. Aí meu pai olhava para mim, que eu era o mais velho, e dizia assim: cuida dos seus irmãos. E eu ficava com uma raiva. Por que eu tenho que cuidar dos meus irmãos? E um dia a gente estava num culto, e eu estava lá no departamento infantil, e eu e o meu irmãozinho menor brigamos, e eu queria fazer lá um jogo, e ele não estava me atrapalhando, né? E aí ele começou a pedir uma coisa para mim, que ele queria, não sei o que ele queria, beber água, não sei o que, e eu falei: fica quieto, eu estou terminando o jogo e tal. E ele ficou bravo. E ele então saiu correndo pelo corredor da igreja e atravessou o templo gritando: Paiê, 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 no meio do culto, Paiê, tal. Meu pai ficou vermelho, roxo, amarelo, minha mãe também, no meio do culto, né? E aí ele chegou: olha, eu queria beber água. E o Júnior, ele me chamava de Júnior, e o Júnior não me deu água. Papai botou ele sentado assim e tal. Entrou no carro depois da saída do culto.
né? E papai não olhava nada. Eu lembro que eu saí correndo atrás do meu irmão para pegar o meu irmão antes de ele entrar, mas quando ele saiu atravessando o corredor da igreja, eu fiquei lá atrás. Falei, ixi, é hoje. Aí o papai colocou, na época os três, éramos em três na época, em cima da cômoda do quarto dele, tudo sentadinho, um do lado do outro. Começou a perguntar: e aí? O que aconteceu? Papa. Daí ele tirou a cinta e disse assim: você vai apanhar porque você gritou no meio da igreja. Agora vocês dois que são os mais velhos vão apanhar porque não cuidaram do seu irmão. Agora sabe o que eu acho? Que vai ser mais ou menos assim no céu. Sabe por quê? Porque Deus colocou o seu irmão mais novo no reino dele para você cuidar. E de vez em quando ele pergunta: onde é que está teu irmão? Aquele. Você vai dizer: não sei nem o nome, Deus. Mas esse, aquele que te deu o telefone, perdi o telefone. Quantos telefones você já perdeu? E ele vai dizer: sabe, você não está entendendo o tamanho da obra que eu estou fazendo nessa vida. A minha pergunta para você hoje é simples: onde é que está teu irmão? Quem é o irmão que você está investindo na vida, que você está mentoreando, que você está acompanhando, que você está trabalhando junto? Queridos, sempre vai ter alguém que precisa da tua intervenção. Sempre vai ter alguém. Eu queria orar com você nessa manhã. Vamos orar junto? Duas coisas a gente aprendeu, muito simples e muito práticas. Você existe para a glória de Deus. Por isso, o teu lugar no mundo tem que ser o lugar do reino que glorifique a Deus. Você está disposto a entregar a tua geografia na mão de Deus? Deixar Deus mover a tua vida, colocar você no lugar certo, na profissão certa, na cidade certa, nos contextos certos. Que bênção! Áquila e Priscila estiveram em Corinto na hora certa e puderam durante 1 ano e meio ser a família de Paulo. A história da Bíblia vai dizer que eles vão mudar para Éfeso, de Éfeso eles vão voltar para Roma, a viagem missionária na vida deles termina e eles vão trabalhar na igreja de Roma outra vez. Mas você já pensou que gostoso? Você conhece Paulo? Aquele que escreveu Romanos e escreve um recadinho para eles lá: esses irmãos estavam dispostos a sofrer por minha causa. Quem é Paulo? Ele disse: meu amigo. O apóstolo Paulo? Meu amigo. Você conhece bem ele? Morou na minha casa 1 ano e meio. E a gente pôde caminhar junto 1 ano e meio. Aí passa pela vida de Áquila e Priscila um Apolo, um evangelista tremendo, que vai abrindo igrejas, etc. Você conhece Apolo também? É. Fui eu que discipulei Apolo. Você discipulou Apolo? É. Como? O Apolo? É. Porque você é para a glória de Deus. Você está no lugar certo e está disponível para investir a tua vida na vida de outros. Dá trabalho, mas é para a glória de Deus, então vale a pena. E gente, a glória de Deus não está numa construção. Isso aqui é só um meio, não é um fim. Olha na tua volta, olha as pessoas que estão perto de você. A glória de Deus está ali.
Tem um teólogo chamado, o sobrenome dele é Segundo. Ele diz assim: você precisa aprender a ver Cristo nos olhos do teu irmão. Se você não é capaz de ver Jesus nos olhos do teu irmão, você não vai ser para a glória de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, no dia que a gente se apresenta, vai ter, figuradamente, naturalmente, aquilo que Jesus chama de ovelhas e cabritos. Está lá em Mateus 25. E ele diz assim: sabe quem são as ovelhas? São aquelas que quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava com frio, me vestiram. Quando eu estava ansioso, me acalmaram. E aí as ovelhas olham para Jesus e dizem assim: mas quando eu pude fazer isso e ter o privilégio de colocar o meu casaco em Jesus? E Jesus olha para ele e diz assim: toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos. Deus não quer que a gente tenha grandes atribuições, cargos, projetos, nome, memoriais. O que Ele quer é que a gente possa olhar para as pessoas e dizer: Senhor, eu posso ser para a Tua glória na vida dessa pessoa. E aí eu preciso primeiro abrir o meu coração, depois abrir a minha casa, depois abrir o meu tempo. E na medida em que eu faço isso, Deus faz milagres. Eu estou orando para Deus mexer no teu coração. Porque, queridos, às vezes a gente faz um monte de coisas e não enxerga o que de fato tem valor. Pior é que a gente não enxerga nem dentro da nossa casa, que às vezes nossos filhos estão implorando para a gente olhar nos olhos deles. Eu queria orar por você nessa manhã, pedindo que Deus abrisse os teus olhos, que Deus incomodasse o teu coração, que Deus mexesse na tua geografia, porque Ele tem o direito de fazer isso. Você concorda comigo? Posso orar? Ou você está perdido? Podendo ou não podendo, eu vou orar. Porque eu creio que tem gente boa aqui, que Deus quer usar, e que o inimigo às vezes fica soprando: você não pode, você não consegue, você não tem. Queridos, quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus faz coisas tremendas. Vamos orar? Curva a tua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Pai, porque a minha geografia não é minha, é tua. E se eu estou aqui em Curitiba, é porque eu fui abençoado pelo Senhor para estar aqui. Porque tudo que é projeto teu é bênção na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu colocar um pouco da tua glória na nossa vida, de tal maneira que a nossa vida seja para a tua glória. E eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, move a tua igreja, desperta a tua igreja, coloca uma paixão por Jesus e uma paixão para ser instrumento da tua graça na vida de pessoas. Que aquilo que parece que nos impede, Senhor, às vezes é o tempo, é a correria, é o medo de pessoas que eu não conheço, que entrem na minha casa, é tanta coisa assim, e que tem sentido num mundo violento como hoje, mas nós cremos que o Senhor tem planos e propósitos, e nós fazemos para a tua glória, Senhor. Então usa a nossa vida para a tua glória. Abre os nossos olhos para a gente enxergar as pessoas um pouquinho, pelo menos, como o Senhor enxerga, e para a gente se comprometer com elas, vendo nos olhos dessas pessoas os teus olhos, Jesus. Faz isso, Pai. Começa comigo, Pai. Me ajuda. Mas faz isso com essa igreja toda, porque só tem sentido o nome de igreja se a gente puder viver aquilo que o Senhor planejou para nós.
fica conosco e derrama sobre nós a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso programa termina aqui, mas amanhã nós também temos um novo encontro no canal 6 CNT, domingo às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe você. Até lá. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar com o pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, é. Tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. Conte com a comunidade terapêutica Ceifar. Aqui você encontra um ambiente acolhedor, repleto de área verde, onde contará com o apoio e a força que você precisa para se levantar. Aqui no Ceifar, mais de 400 pessoas já encontraram o caminho para resgatar a própria vida. Seja mais um vencedor. Drogas nunca mais.